Quero dizer abertamente, com todo o coração, com todo o poder e autoridade, o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus está alertando, está avisando. Vamos procurar escutar a palavra de Deus, se posicionar na palavra de Deus, porque de sorte é por ouvir pela palavra de Deus. Não despreza a palavra de Deus, não persegue, não zomba, porque lugares zombadores se arrepender lago de fogo no inferno. Não procurará adorar outro Deus além de mim. Ai daquele que se achar Deus, ai de achar aquele que está querendo paralisar a obra de Deus sobre algum servo de Deus, principalmente se for um escolhido de Deus, um profeta de Deus, porque Deus é com ele, com ela, com ele. Não importa o sexo, Deus está ligando para o sexo, o importante é que está sobre ele é dele. Deus está ligando para aquela pessoa não, Deus está ligando para ele, nem para IB não. Nem para ele, nem para o mau alimento não. Deus está ligando é o que está sobre ele, o que está sendo usado por ele, que é dele. Deus está ligando para A e B não, Deus está ligando é o que está sobre ele. Porque o que está sobre ele é para a humanidade inteira, que é o Espírito Santo dele. Ele não vai estar a favor do inimigo ou do bem não. Ele vai estar a favor daquele que tem o que é dele. Ele não vai ficar contra o que é dele. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz: tenha temor aos verdadeiros, não tenha temor aos falsos, mas aos verdadeiros. Porque o Espírito Santo, o Senhor Deus, mandou o Espírito Santo para a humanidade toda. Não tem inveja do homem maligno, do homem mau. De fora ficarão os cães, os porcos, os prostitutos, os adúlteros. De fora ficarão os pejuros, os mentirosos, todos que praticam iniquidades. De fora ficarão os zombadores. De fora ficarão os feiticeiros. De fora ficarão todos aqueles que despreza a palavra, que despreza o Senhor Jesus, que persegue a palavra, que persegue o Senhor Jesus, porque antes de perseguir, já perseguiu o Senhor Jesus. Então é com o porco imundo. E quando você despreza a palavra de tal maneira, despreza o Senhor Jesus, despreza o Pai deles, você pode ser bom para todo mundo, mas você não é bom para Deus, porque desprezou o filho dele. Quando você despreza o filho dele, meu amado irmão, Deus não vai estar com você, muito menos o Senhor Jesus, e muito menos o Espírito Santo, e muito menos o único verdadeiro Deus. Será uma casa construída sobre uma areia. Quando você despreza a palavra, a tua casa, você está construindo sobre uma areia. Em cima de uma areia. E quando você constrói a tua casa sobre uma areia, a tendência ela é cair, que ela vai desmoronar. Não tem proteção sobre esta areia. A tendência a ser destruída, será pior do que Sodoma e Gomorra. Mas se você fazer a tua casa sobre uma pedra de tropeço, uma pedra da esquina, que é a palavra, aí vós estamos colocando sobre uma proteção divina, que é sobre o Senhor Jesus. Mas se você botar sobre a areia, qual é o sentido da areia? É você desprezar a palavra, é você amar a si mesmo, é você amar mais a criatura do que o próprio Criador, é você adorar a criatura do que o próprio Criador, é você desprezar o Criador, mas você adorar a criatura. Isso é desprezar o Senhor Jesus, despreza o Espírito Santo e despreza o Pai dele. Então será pior do que Sodoma e Gomorra. E quem vai destruir esta casa? E aí, B, o povo de Nínive. Porque o povo de Nínive foi ganhado
através do profeta Jonas, porque o único sinal é de Jonas, e não há outro sinal se não for do Jonas. Meus amados irmãos, aposta estreita, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, os que não me amam não guardarão os meus mandamentos. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se, entrará e será pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, tem com abundância. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor amado Jesus Cristo. Guardai dos ídolos aqueles que acham que pode mais do que Deus, que acham que a adoração é só Ele protege. Ele protege, Ele cura, Ele liberta. Sem Ele nada pode fazer. Se chama Deus, idolatria. Então afastai deles. Ai daqueles se botar proteção sobre o teu muro. Ai daqueles se botar proteção sobre a sua tecnologia, sobre o seu drone. Ai daqueles se botar proteção sobre algum homem, alguma mulher, alguma criança, algum animal. Ai daqueles que botar proteção neste muro, porque você está salvando para o mundo. Então quando você se salva para o mundo, você mesmo está procurando um lado de condenação, que é o inferno. O Senhor diz, aquele que já salvar a sua vida, que há neste mundo que Ele está falando, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salva-la. É você ouvir essas palavras aqui, crer, não deixar entrar no vício e sair no outro, mas colocar no teu coração totalmente as palavras, aí você será libertado. É que você ouve, você crê, aí você tem que se batizar nas águas para entrar para o reino de Deus. Você tem que ouvir essas palavras aqui e crer nelas. Quando você ouve essas palavras aqui, você está ouvindo Jesus. Quando você ouve, você está crendo em seu Jesus. Aí você, da parte mesmo que você passar a crer em seu Jesus, aí você tem que se batizar nas águas. Nascer de novo. Sem nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Você está perto da porta, mas você não está dentro, você não entra. É igual um rico. O rico é ficar perto da porta, mas ele não entra, por causa das obras dele. Porque é mais fácil entrar o camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele pode ter a inteligência que for, a sabedoria que for, a riqueza que for, mas ele não entra. Ele fica perto da porta encostado, mas não entra. Não entra. A tendência dele é para o outro lado. Não é o reino de Deus. Porque o Deus dele, ele desprezou o seu Jesus. Ele desprezou o seu Jesus de tal maneira que ele se apegou à riqueza. E quando você se apega a algo, despreza o seu Jesus e se apega a algo que não é nada do seu Jesus do reino de Deus, qual é a tua salvação? É pro Ranger, que é o lago de fogo. Você não está desprezando a palavra, está desprezando o Senhor Jesus, está desprezando o Pai do Senhor Jesus. Então você está se salvando para o mundo, para este mundo. Este mundo aqui é passageiro, meus amados irmãos. Esse só aqui vai passar. Essa terra aqui vai passar. A cada instante, a cada segundo ela está passando. A cada momento. Uma geração vai, outra geração vem. Aí você diz, eu vou pegar meu Senhor Jesus depois, amanhã. Porque agora não dá, porque eu amo o mundo, de tal maneira. Aí se não agora deixar, eu vou pegar depois, se não agora depois pode ser tarde demais. Nem todo dia é de um jeito. Porque para Deus tudo é possível. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando você me imaginar, diz assim, tá tudo calmo, tranquilo.
tá em paz. Quando você achar que tá em paz, aí que vai vir as coisas, meus amados irmãos, coisas desagradáveis. Por que desagradável? Aí você fala, Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso é justo. Por que Ele está fazendo isso com nós? Ele não nos ama? Claro que ama. Mas você ama Ele? Você está adorando Ele? Está escutando a palavra dele? Você escutou? Você creu? Você está salvo? Você se libertou dos seus pecados? Você se lavou? Você tem temor a Ele? Você está fazendo a vontade dele? Tem que ver isso aí. Deus, Ele é justo. Ele é amor, é claro. Mas Ele é justiça. Ele é fogo consumidor também. Porque tem que ter o juízo. Tem que ter o julgamento. Deus não é só amor. Se Deus fosse só amor, Ele só salvaria e não julgaria. Deus é amor e justiça. Se Ele fosse só juiz, Ele só julgaria, não salvaria. Então Ele é juiz e amor, amor e justiça. Mas Ele não mata, Ele não julga e não condena. Estas palavras há de julgar no dia do último do juízo. Está no livro de João, capítulo 12, ao versículo 47 a 48. Essas palavras há de te julgar no dia do último do juízo. Deus não te julga, não te condena. É você que se julga, é você que se condena. Porque você não está ouvindo as palavras dele. Você não crê. Você não quer, você despreza. Você chuta o balde. Quando você chuta o balde, você está chutando a palavra. Quando você não quer ouvir, você acha que você está santo, você acha que você está certo, você está correto, você acha que você está na verdade. Você acha que Deus chama ele de você é. Você acha que Deus te aceita ele de você é. Você está em abundância. Quando você está em abundância, para você está perfeito, está com saúde. Então, quando você está nesse procedimento, para você está uma maravilha, você não precisa mais de A e B. Então, tudo que você vai fazer, você não coloca Deus. Porque você acha que para você sem Deus, tá tudo uma maravilha. Você cresce sem Deus, é óbvio. Caim cresceu sem Deus. Enriqueceu sem Deus. Teve uma família sem Deus. Prosperou sem Deus. Fez uma nação grande sem Deus. Uma nação grande mesmo. Mas todos aqueles que vivem sem Deus, quando chega o seu tempo, é uma morte horrível. Todos aqueles morrem com uma morte horrível, pegam uma doença horrível. E quando você passa por esse procedimento horrível, quando você despreza Deus, quer ser Deus, acho que todo mundo tem que adorar você. Aí você segue o teu caminho, teu livre-arbítrio. Qual é o teu lugar? É no inferno, é claro. E no reino de Deus não entra. Eu sinto muito, desprezou Jesus, é lago de fogo. Desprezou a palavra, é lago de fogo. Desprezou o Pai do Senhor Jesus, é lago de fogo. Adúlteros e adúlteras não sabem vós que a amizade do mundo constitui inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, meus amados irmãos. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor Jesus está chamando para batizar. O Senhor Jesus Cristo está chamando. O Espírito, a esposa, está chamando para batizar, para te batizar. Para que você se liberte, para que você seja lavado, para que você seja salvo.
O Senhor Jesus está te chamando para te batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele quer te salvar. Porque o Espírito Santo nessa terra é por você, para te libertar, te salvar, te libertar de você, te falar, te libertar para você não seja condenado da forma que você quer se caminhar. Porque o inferno é real. O inferno é muito real. Igual o reino eterno é muito real. Porque ele sorte é por ouvir pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras aqui do Senhor amado Jesus Cristo. E no céu a festa, no céu a festa, no céu, para cada um pecador que se arrepende, que necessita de arrependimento. Porque as 99 amam o mundo, amam o salário, que é o pecado, ama adulterar, ama se prostituir, praticar iniquidades, ama a riqueza, ama a sua família em primeiro lugar, seus filhos em primeiro lugar, ama os seus bens em primeiro lugar, ama o mundo de tal maneira. Quando você ama o mundo de tal maneira, você não quer pegar a sua cruz para adorar o Senhor Jesus. Porque se você pegar a mão do Senhor Jesus, você vai ter que largar tudo aquilo do mundão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Está voltando. Não deixe para buscar o Senhor Jesus depois que Ele voltar, porque depois que Ele voltar, você tarde demais. Mas é óbvio que vai ser tarde demais, porque você deixou para pegar a sua cruz depois que Ele chegou. Depois que Ele chegar, Ele vai vir buscar a igreja dele, o Espírito Santo dele. O Espírito Santo vai subir, a igreja vai subir. Os que ficar, vai ficar gemendo nesta terra. Porque as palavras, todas as palavras de Cristo são espírito e vida. São espírito e vida, são proféticas. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem nas palavras, a profecia deste livro. Então vamos ouvir as palavras de Cristo, ouvir, não desprezar, não zombar, não perseguir, não humilhar, criticar, chutar o balde, mas vamos procurar se posicionar na palavra e crer. Quando você se posiciona na palavra, você se posiciona no Senhor Jesus. Quando você crê na palavra, você crê no Senhor Jesus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador de Cristo. Seja um verdadeiro adorador do Senhor Jesus. Não seja um que despreza o Senhor Jesus, mas seja um que adora o Senhor Jesus. Que tenha temor ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer que você tenha temor a Ele. O Senhor Jesus quer que você adore a Ele. Ele não quer que você despreza Ele. Ele não quer que você se afaste dele. Ele quer que você se aproxime dele cada vez mais. Porque Ele quer te salvar. O Senhor Jesus te ama. Ele ama você, Ele ama tua mulher, teu marido, Ele ama
tua avó, teus pais, tua descendência, todos em geral. Então ele ama todos, em geral. Que ele morreu por você e ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivíssimo. E ele está em todos os cantos do mundo inteiro. E ele está aqui nesse exato momento através do Espírito Santo. O Senhor Jesus se assenta através do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? O Senhor Jesus está. Onde está o Senhor Jesus? O Deus, o Pai, o Senhor Jesus está. Então 3 e 1 está num membro só, num servo só, para o povo. Porque o sinal que veio não foi por causa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, mas foi por causa de todos nós dessa humanidade inteira. O sinal que veio, que o Senhor Deus mandou o Filho dele, foi para o povo, para salvar a humanidade. Então é para o povo. O Senhor Jesus é para o povo, o Espírito Santo é para o povo. Então, meus amados irmãos, Deus Todo-Poderoso, Ele ama todos, sem extinção. Todos mesmo. O que não agrada é só as suas obras. O que não agrada. Sempre guardai dos ídolos. O pior erro do ser humano é você desprezar de tal maneira, é você adorar outro Deus além dele. É você diminuir, desprezar de tal maneira, dizer assim, dizer que esse lugar na tua casa não tem ele. Se você dizer que na tua casa não tem ele, aí vai vir maldição contra você, sobre a tua casa. Que é outro tipo de Deus, não tem nada a ver com Deus. Que Deus não traz maldição. Tudo de Deus é bênção. Senão ele não tinha te feito e também não te abençoado, não teria abençoado toda a família, não tinha abençoado toda a humanidade, todos os animais do mundo inteiro, não tinha multiplicado toda a nação até hoje, e assim sucessivamente. Então Deus ama toda a humanidade está abençoada. Porque Deus nos abençoa todo mundo. O pecado entrou por você. E vai sair de você a partir do momento que você se arrepender. Mas enquanto você ainda não está no processo de arrependimento, que não quer ser lavado, aí você está entre as 99. Tem que pecar mais, tem que ser justo mais ainda. Tem que ser cão mais ainda, um pouco mais ainda, tem que ser pé mais ainda, tem que ser justo mais ainda. Porque quando você está entre as 99, a tendência é multiplicar, porque você tá batendo. Quando você bate, a tendência é se abrir. Mas se você está entre uma que realmente quer mudar, você vê que o Senhor Jesus você crê na palavra, você crê que essas palavras são verdadeiras, são proféticas, que elas se realizam, elas fazem acontecer, que elas te libertam, que elas têm poder, elas te salvam, que elas te curam. Aí você realmente vai crer que o Senhor Jesus é verdadeiro. Porque esse livro aqui, que não é qualquer livro, que é a Bíblia Sagrada, único, em primeiro lugar entre todos, ela é fechada ou aberta ao Deus de qualquer jeito. Mas para você falar com Deus, se aproximar de você, você tem que abrir a Bíblia, abrir ela e começar a ler. Aí Deus está falando com você. Você já está falando com Deus. Mas Deus é Deus de qualquer jeito.
Ela pode estar aberta ou fechada, mas Deus é o mesmo de sempre. Mas para Deus se aproximar de você, para você falar com Deus, você tem que abrir a palavra, abrir a Bíblia, para você ler a palavra. Quando você lê a palavra, você abre a Bíblia, você já está falando com Deus. Aí você começa a ler, você está falando com Deus. Caso ao contrário, não é Deus. Não tem como você se aproximar de Deus ao contrário.